Olá, bem-vindo de volta. Nessa aula eu quero começar a falar sobre componente em React e também sua relação com elementos React. A diferença entre elementos e componente. Primeiramente, o que são componentes? Eu já falei que componente é uma parte fundamental de uma aplicação React, de um projeto React. Componentes são pequenos pedaços de interface com o usuário na nossa página. Então, a nossa página tem essa interface com o usuário e nós definimos pequenos pedaços como componentes. Por exemplo, um header pode ser um componente. Um menu pode ser um componente. Cada item de um menu pode ser um componente. Uma listagem de postagens em um blog pode ser um componente. Cada postagem pode ser um componente. Nós definimos o que vai ser cada componente. E cada componente, que é esse pequeno pedaço da interface do usuário, vai virar uma função. A gente está compartimentando, a gente está colocando esse pequeno pedaço de interface com o usuário em um compartimento, em uma função própria, de forma que a gente possa reutilizar na nossa página essa interface com o usuário. Então, é estritamente necessário ter componente em React? A princípio, não. A princípio, você pode fazer todo um projeto React sem um único componente, apenas com elementos. Porém, ficaria inviável, porque ficaria uma grande página cheia de elementos, onde todas as informações que estão ali não dá para fazer. A gente tem que dividir em módulos. Módulos é outra coisa, mas dividir em componente a nossa interface com o usuário. Então, essa é a ideia de componente. Vamos ver na prática o que são componentes. Então, primeiro eu quero começar a falar sobre elementos React. Nós já vimos que elementos React são objetos do DOM virtual, que depois o React DOM vai transformar em objetos do DOM real. Esses objetos do DOM virtual, que são nos dados pelo React, eles imitam os elementos do DOM real. O que são elementos do DOM? Elementos do DOM são, vou dar exemplos, list item, aquelas tags, li, a, elemento anchor, o elemento P de parágrafo, tudo isso são elementos do DOM. Quem nos dá isso é o navegador. O navegador nos dá esses elementos. Cada elemento desse tem propriedades e métodos. O que são as propriedades? São os atributos da tag. Por exemplo, a tag anchor, de âncora, o link, ela tem a propriedade href. Todas elas têm a propriedade class, tem a propriedade style, se eu quero botar estilo, entre outros. E também tem métodos, como por exemplo, onClick, on mouse over, on focus. Esses métodos, dois elementos, também nos são dados pelo navegador. E aí a gente diz, quando eu clicar esse link, por exemplo, ele vai executar aqui função. E aí a gente coloca a função no onClick, a função que vai ser executado quando este evento for emitido. Então, os elementos do DOM real, quem nos dá é o navegador. É a chamada API do navegador. E o React ele tem os elementos do DOM virtual que tem uma ligação quase que um para um com os elementos do DOM real. Então a gente escreve, a gente cria os elementos do DOM virtual e depois o React é tarefa do React fazer a transformação para os elementos que o navegador nos dá, para os elementos React. Então isso são elementos React. O que são componentes React? Componentes React são funções ou classes, apesar que hoje em dia a gente não usa mais classes, porém pode-se usar classes ainda, porém não, na prática, projetos novos não utilizam. Então são funções que retornam elementos React ou outros componentes. A gente pode fazer um componente dentro do outro. É perfeitamente possível e a gente usa o tempo todo. Então, componentes React são isso. É como se fosse, nós estamos criando nossos próprios elementos. Os componentes não são elementos que o React nos dá, nós criamos como funções que utilizam, no fim das contas, esses elementos que o React nos dá, porque no fim das contas, o que a gente quer utilizar são os elementos do DOM, né? E aí o React dá os elementos que imitam os elementos do DOM. Bom, vamos ver um exemplo de um componente. Isso aqui é um projeto vídeo, eu comecei com npm create video, o projeto padrão do vídeo para React, e veja que ele começa renderizando aqui já uma tag app. Certo? Isso aqui é um componente React. É também uma tag, mas é uma tag diferenciada, porque essa tag o React não nos dá. Essa tag app nós que temos que criar. Como criamos? Como uma função. Então está aqui function app, e aí, como eu te falei, ela tem que retornar o quê? Elementos React, que é esse aqui, div, href, isso tudo. São elementos React, parece HTML, sem parece HTML, mas isso aqui é JSX. Então, elementos React
são elementos que o React nos dá que imitam elementos do navegador. Componentes React são funções que nós criamos, e aí nós podemos imaginar como se fosse uma tag customizada ou um elemento customizado. Então, é muito parecido com o que é um componente e um elemento, mas tem essa grande diferença também. Eu quero mostrar aqui no Babel o que são elementos React. Quando eu vou lá e escrevo, eu executo essa tag customizada componente. Então, eu criei aqui function componente e o 2.x é um div, um componente, outro barra div. Note que ele também é um React Create Elements. Sempre aparece isso. Olha ele aqui. React Create Elements. Só que agora eu não estou usando um div entre aspas. Eu estou usando um componente. Eu estou usando essa função. Então, é como se fosse um elemento, mas um elemento criado por nós. Uma última coisa que eu quero falar sobre componente React é que componente React começam com letra maiúscula. Veja aqui que esse componente está com letra maiúscula. Lá também no app está com letra maiúscula. Por quê? O JSX, quando a gente escreve JSX, o transpilador e também o React precisa disso, não só o JSX, o React precisa saber o que é um componente nosso e o que é um elemento dele. Então, os elementos React, todos eles começam com letra minúscula. Todas essas tags começam com letra minúscula. Então, para poder diferenciar o que é um componente do que é um puro elemento, os componentes devem começar com letra maiúscula.